Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Bendito seja, oremos. Ó Senhor Deus, a tua palavra bendita foi lida diante do teu povo. Rogamos que tu nos ajudes, nos auxilies, nos ilumines, no poder do teu Espírito Santo, na meditação da tua palavra. Fala conosco, Senhor, e vem nos instruir, nos corrigir, nos infundir o temor do Senhor, para que alcancemos um coração sábio, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, me parece que o tema permanece, Neil. O tema permanece, é a esperança. Porque dentro ou em meio de tantas lutas e tantas tribulações, algumas pessoas colocam como se nós estivéssemos dentro de uma nave. A música do Toquinho. Uma nave. E aí, né? Por aí. Não lembro. Não é coisa velha isso não. Então isso é uma coisa atual isso aí. O Toquinho cantando que nós estamos numa nave. Alguns podem dizer, estamos dentro de um grande navio. A nave é porque ela está no espaço, virando assim, né? Em torno do Sol. Esta grande nave, por vezes, parece que está à deriva. Quanta coisa acontecendo. E caem asteroides, a terra treme, vulcões se levantam, o mar se levanta, tsunamis, pandemias, e a gente fica no meio de tudo isso, e a terra girando em torno de si, em torno do sol, e a gente vai ficando tonto, em meio a tanta filosofia, a tantos pensamentos, o nosso coração fica atribulado. Já não há paz. E mesmo para nós, crentes que estão andando no caminho do Senhor, é preciso, vez por outra, de vez em sempre, voltar o pensamento. Quem é o nosso Deus? Então, este salmo vem nos falar a respeito de quem é o nosso Deus. E ele fala quem é o nosso Deus, mais especificamente pela sua obra. E vamos dizer assim, né, teologicamente, pelos seus ofícios, que são 3 os ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo. E são explícitos aqui, né? O Salmo se divide em 3 partes, apresentando os ofícios de Cristo. Então esse é o tema principal da nossa mensagem. Os ofícios de Cristo nos permite ter paz em meio às tormentas. Nós vamos então destacar aqui quais são os seus ofícios e, enfim, por que ele nos traz paz em meio à tormenta. Qual é o primeiro ofício que se lhe apresenta?
Pensa aí um pouquinho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse salmo, diz o Senhor Jesus, vou dizer diferente, atesta o Senhor Jesus que ele é inspirado pelo Espírito Santo, que o autor é Davi, e que Davi escreve falando a respeito de Jesus. Já deu o primeiro sinal, né? Que o Davi fala anunciando a Jesus. Então nós, pela interpretação de Jesus, nós podemos estar firmes, convictos nessa instrução, que Davi não está falando de si mesmo, mas do Messias que havia de vir. Então ele diz, vamos aqui para a gente perceber melhor, no original, no hebraico, diz Yahvé a Adonai. Desse jeito no hebraico. O primeiro Senhor na sua Bíblia, olha aí para a sua Bíblia, no primeiro versículo, tem um primeiro Senhor, disse o Senhor, com todas as letrinhas maiúsculas. Significa que ele está falando Yahvé. É assim que é traduzido, sempre que tem Yahvé no original, é traduzido Senhor com todas as letras maiúsculas. O segundo Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, com letrinhas minúsculas, é Adonai, no hebraico. O primeiro Senhor, Yahvé, está dizendo, ou com seu próprio nome, está nos ensinando, nos anunciando, é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o que está acima de todos os deuses da terra. Mas não há outro Deus, mas muitos fazem deuses para se prostrar diante deles. Quando Deus se apresenta como Yahvé, ele está dizendo, eu sou aquele que está acima de todos. Eu sou o autoexistente, ninguém me criou. Eu sou o eterno. Nessa ideia de eternidade, sempre existiu e sempre existirá. Não tem começo, não tem fim. Eu sou o Deus, o Criador de todas as coisas. O segundo Adonai foi uma palavrinha criada pelos judeus, porque o Senhor havia dito que eles não dissessem o seu nome em vão. Qual o nome? É algo parecido com Yahvé. Aí perdeu-se, de tanto que eles não falam o nome Yahvé, perdeu-se ao longo da história qual é a pronúncia exata. Até no português nós temos Yahvé, Javé, Jeová, né? Pronúncia. As letras são lá um tetagrama, né? São 4 letrinhas para escrever Yahvé. E a pronúncia é algo parecido com isso. Tá bem? Já a segunda, como não era para dizer o meu nome em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que o seu nome em vão tomar, eles passaram a designar Senhor como Adonai, que quer dizer o Deus da criação, o Senhor que governa todas as coisas. Então Davi começa a falar, cheio do Espírito, inspirado, disse Yahvé, o Senhor, ao meu Senhor, o Senhor dele. Jesus então alega lá em Mateus 22, né? Alega dizendo assim, se o Messias fosse de fato filho de Davi, ele não o chamaria no Salmo 110 de Senhor. Ele é, portanto, antes de Davi. Ele é antes da lei. Ele é antes de Abraão. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Deus Criador. A Trindade está aqui sendo apresentada e representada. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que inspira o salmista, que o capacita, que o enche, para que ele expresse as verdades aqui que nós estaremos meditando e estudando. Disse o Senhor
ao meu Senhor. E então apresenta qual é o primeiro ofício de Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, debaixo dos teus pés. Então Deus, assentado no alto e sublime trono, como nos ensina também o profeta Isaías, reinando pelos séculos dos séculos, desde a eternidade, diz ao Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que ele está dizendo com isto? Assentar-se ao trono à destra do Rei, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, indica intimidade do Pai com o Filho, indica confiança. Nem sempre, né, o pai pode ter essa confiança de entregar os seus pertences ao filho. Às vezes a gente tem problemas. Pai que tem intimidade com o filho, que tem confiança, que tem unidade. Ele é um com o pai e o pai com o filho. Os dois pensam a mesma coisa. Pensam em um plano, em um projeto, em uma estrutura para tudo que foi criado. Um plano, um projeto para salvar o homem antes mesmo que eles caíssem. Está a Santíssima Trindade conversando e dando autoridade. Assenta-te à minha direita. Reina comigo. Sê um comigo nesta missão. Este ofício de rei é dado ao Senhor Jesus Cristo. Tu és rei comigo, o rei do universo, o rei de todas as coisas. E diz: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até que eu ponha, está dizendo, até um determinado momento. Não está em aberto. É um dia determinado por Deus. Na plenitude dos tempos, este que está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, se esvazia de si mesmo, humilha-se a si mesmo, assume a nossa forma, desce até nós e vai até o Calvário para levar sobre si, como um representante nosso, as nossas culpas, os nossos pecados. E ao longo de todo o tempo, muitos inimigos se levantam contra ele. E você olha para aquele instante da cruz, você pensa, acabou. Ele foi derrotado. Ele foi morto. E me lembro muito da parábola, né, que Sansão conta, para que descubram a seu respeito, falando aos filisteus, quando ele tira mel e come de dentro da carcaça do leão. Da fraqueza tirou força, da morte tirou a vida, se alimentou, né? E aquilo obviamente apontava para isto que Jesus fez, né? Da morte tirou vida, da morte, da fraqueza tirou a vida. Era um plano, e este plano está em andamento. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os inimigos que se levantam. Vai ferir o teu calcanhar. Mas ao terceiro dia, você vencerá a morte. Muito embora, soberanamente,
Deus ainda não os colocou debaixo dos seus pés, ainda não os esmagou. Eles estão limitados, restringidos, dominados, mas ainda não anulados. Até o dia está marcado. Ele sabe qual é. E Jesus, em dado momento, os seus discípulos lhe perguntaram: mas quando será esse dia, Senhor? Disse, nem eu, nem os anjos, nem ninguém sabe, senão o Pai. A palavra é do Senhor Yahvé, dizendo ao Senhor: Adonai, o Filho, assenta-te à minha direita, reina, governa comigo, até que eu ponha, é Yahvé dizendo, Deus Todo-Poderoso, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele vem, cumpre o plano, executa, vem conosco, né? Emanuel, Deus conosco, habita entre nós, é levado ao Calvário, ao madeiro, é ali esmagado, e quando todos pensavam que o haviam derrotado, ele estava oferecendo a sua vida em favor de mim e de você. Da morte ele tirou vida, da fraqueza tirou força e nos salvou. O Senhor então reina. E as coisas que estão acontecendo não é porque estamos à deriva. Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor da história. Até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor sabe o momento exato. Está, para usar um termo bem atual, bem agendado, marcado. E não é como a agenda do pastor, não. Tem dia que o pastor tem que ficar alterando a agenda 3, 4 vezes, porque ele programou, mas aquilo não deu certo, teve que socorrer do outro lado, teve que correr para o outro, né? Às vezes programou férias, desmarca, porque alguém superior foi lá e disse que não era. Não. O Senhor estabeleceu o dia na sua agenda. Não mudará. Ele estabeleceu estas coisas. Então os inimigos também está estabelecido por ele. O tempo irá chegar ao fim. Ele está dizendo: até o dia em que eu colocarei os inimigos, os teus inimigos, debaixo dos teus pés. Versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro de poder. O cetro é aquela varinha do rei, né? Aquele cetro é aquela, como quem diz, é a vara com que o rei se levanta para punir. No mundo da Disney, a varinha já ganha poderes mágicos, né? Mas aquela vara significa o poder, é o cetro. É ali onde ele coloca a sua força, determina, vai, vai, e vem, e vem. O Senhor está dizendo que enviará de Sião, do monte Sião, de Jerusalém, o cetro do seu poder. Como é que ele faz isso? Dizendo, primeiramente, uma palavra sobre os seus inimigos, e depois uma palavra sobre o seu povo. Aos seus inimigos diz ele: domina entre os teus inimigos. Inimigos de Deus, inimigos de Jesus, os inimigos da verdade, os inimigos do amor. A verdade está posta, bem estabelecida, como uma rocha. E aí vem alguém e diz: não é bem assim. Já ouviram essa conversa? Lá no Éden. Não é bem assim como Deus disse. Alguns são mais contundentes.
a negam veementemente. Você parece que é burro. Você parece que é um tolo. Já viram isso? Os inimigos de Deus se posicionam contra o povo de Deus. Nós somos a continuidade deste reino. Um reino, um cetro que vem a partir de Sião, lá de Jerusalém, quando Jesus entregou a sua vida para salvar o seu povo. E o seu povo, como seus servos, seus enviados, ao seu serviço, a proclamar o seu reino, a anunciar a sua salvação, são afligidos. Inimigos se levantam de toda parte. Inimigos, perseguidores do povo da cruz, do povo do livro, se levantam em todo o mundo, em todo o tempo, mas hoje é muitíssimo evidenciado. Os povos, as nações, em toda parte, têm tentado calar os cristãos. Em alguns lugares, como é aqui o caso, de uma forma mais suave, barrando a fala, cortando a fala, quem sabe desligando o microfone, quem sabe se levantando 2, 3 com o politicamente correto, falando coisas para nos calarem. Em outros lugares, bem mais veementes, até mesmo com a perseguição e com a morte. São inimigos, de fato, da cruz de Cristo. A esses inimigos, não pensemos, não acreditemos que Deus perdeu o controle sobre eles. Na sua santa e bendita sabedoria, a sua autoridade e poder, reinando, governando todas as suas criaturas, quer inimigos, quer seja o seu povo. Ele está governando. E mesmo que essas pessoas, na sua maldade, na sua insolência, persigam os crentes, persigam o povo de Deus, Deus não perdeu o controle sobre eles, mas fará cumprir os seus propósitos através dessas perseguições. Serviremos, ou seremos, testemunhas de Cristo. Sabe o que quer dizer a palavra testemunha? Vem do original, do grego, mártir. É martírio, da onde vem a nossa palavrinha, mártir. O que é o mártir? Que morre pela causa que acredita. É aquele que crê até a morte. E então, meus irmãos, vai se evidenciando o povo de Deus através das perseguições. É muito alto o pensamento, muito elevado, mas a palavra de Deus diz que é necessário que haja problemas, que haja confusões, que hajam discussões, que hajam até perseguições. É mister, diz o apóstolo Pedro, é importante que a nossa fé seja provada. E até mesmo os nossos inimigos não saíram do controle. Porém, dentre eles mesmos, diz a palavra de Deus, há de se levantar um iníquo, um homem mais que mau. A palavra iníquo quer dizer um homem sem lei. Um homem sem lei, sem princípios morais, sem constranger a qualquer pessoa a passar vergonha, porque está cometendo iniquidades. Tudo lhe será permitido. Está aberto
Cada um faz o que achar melhor. E nós não podemos lhes corrigir. Este iníquo se levanta com mentiras. A principal delas é dizer, não há verdade. Ele se esquece que se ele está dizendo não há verdade, nem isto é verdade, né? A maneira que nós podemos combater essa tese horrorosa. Não há verdade. Bom, então isso não é verdade, amigo. Para, a sua tese já está furada agora, né? Então ele trabalha em cima da mentira. Não há lei, não há princípios morais, não há temor, porquanto também não há Deus. Para ele, tudo pode. Já houve consenso de filósofos. Se não há Deus, tudo pode. Porque não há o que temer. Não há quem prestar contas. E a palavra de Deus então diz que eles vão perseguir. Vão nos chamar de quadrados, antiquados, estúpidos, retrógrados, igreja, pastores, este livro antiquado, teses velhas, como pode nos servir hoje? A perseguição vem. Matem-nos, persiga-os, destruam-nos, fechem os templos. E vai indo. Cada vez mais, né? Cada vez mais, tanto mais se aproxima o dia. E a palavra de Deus diz que então só no final dos tempos este iníquo vai se apresentar, vai se revelar. Mas a palavra agora que estamos lendo, Salmo 110, 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E a palavra em Tessalonicenses, o aparecimento do iníquo. Tessalonicenses 2, 9 a 10, se quiser acompanhar, mas não vou esperar, corre aí. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí segue o texto dizendo, então, por isso, o Senhor dá esta condição. Então vejam, notem o que diz o Salmo 110. Ele domina entre os inimigos, a ponto de levantar um maioral dos inimigos, que vão os enganar com mentiras, com falsas doutrinas, com sinais e prodígios admiráveis de mentira, para aqueles que não quiseram crer no amor e na verdade. Para aqueles que são inimigos do amor de Deus, inimigos da verdade estabelecida por Deus, inimigos do rei. Então vocês não querem saber da verdade? Deus os entrega à mentira. Não querem saber do amor de Deus? Deus os entrega ao ódio, à brutalidade. E eles, achando que estão por cima, achando que estão ganhando, tal qual fizeram com o nosso Senhor, haverão também de perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não esqueçam, ele não perdeu o controle. Ele está reinando, inclusive sobre estes. E contra estes. E a segunda palavra que ele dá é a respeito do seu povo. Apesar de toda a oposição a Deus e ao seu ungido e ao seu povo, ele continua levantando para si um povo separado. Versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos.
coisa bendita, determinado por aquele que reina. Se dependesse de mim, se dependesse de você, se dependesse não somente de nós, haveria uma derrota completa. Não haveria mais cristianismo, não haveria mais igreja, não haveria mais povo. Mas o Senhor determinou que este povo se levantará voluntariamente. Mas o que quer dizer este voluntariamente? Quer dizer que, embora nós não queiramos saber dele, embora endurecidos, embrutecidos, rebeldes, ainda assim, ele nos amou incondicionalmente. No poder do Espírito Santo, nos alcança, nos convence, nos impele, nos conduz, nos constrange pelo seu amor a nos apresentarmos voluntariamente diante dele. Bendito seja o Senhor. É uma voluntariedade impelida, conduzida, governada, orientada pelo Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou Davi a escrever essas verdades. Se apresentarão com santos ornamentos. A figura aqui, meus queridos, é a figura da noiva. Deus está preparando a noiva para o dia do casamento. Esta figura do casamento, das bodas, é ricamente usada na Escritura para simbolizar o dia em que o Senhor colocará os seus inimigos debaixo dos pés do Senhor. Para os ímpios, será dia de negritude, o dia da ira, o dia em que o cetro de ferro há de reger, quebrando os joelhos para que se dobrem. O dia em que todos haverão de prestar contas. Mas esta noiva, ele está preparando, adornando, está enfeitando. Sabe quando a noiva vai lá no cabeleireiro passar o dia da noiva para o dia do casamento? Se enfeitando, né? Tudo, desde o pé ao cabelo, batom e isso e aquilo, mas não é desta aparência que diz a palavra de Deus do adorno. O apóstolo Paulo, resumidamente aos Efésios 4:24, diz assim: e vos revistais do novo homem, se vistam, se adornem, como a noiva se ataviando, criados segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade, que amam a verdade, que amam o seu rei, que amam o seu Senhor, e se preparam para encontrar com ele. Tanto mais ao nós vemos essas coisas acontecendo, mais ansiamos, mais desejamos, mais nós queremos ver o dia em que o noivo estará descendo no seu cavalo branco. E quando nós nos encontraremos com ele, enfeitados, adornados, com vestes limpas, vestes de louvor, de justiça, vestes limpas. É o adorno do povo de Deus. Diz que o Senhor está preparando. Este povo surge, de que maneira? Como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, 3 pontinhos aqui para a gente entender esta frase que o povo surge como orvalho emergindo da aurora. A figura do orvalho é aquela que nós citamos ontem. Eu falei assim, lá no Salmo 110, fala a respeito disso também, mas vamos deixar o 110 para outro dia, né? O Salmo, o versículo, capítulo 23,
de 2 Samuel, falando a respeito deste rei que reina com justiça e que o seu povo vai surgindo como o orvalho que faz brotar ervas verdes. A terra seca é o mundo. As multidões, o povo, secos, áridos, sem Deus no seu coração, na sua vida, sem querer saber dele. Há um derramamento do Espírito Santo, trazendo vida, abrindo-lhes o entendimento, fazendo-os ver e enxergar. Não depende de nós, bendito seja, depende do Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corra, mas do Senhor ter misericórdia. Esse orvalho cai e faz brotar vida abundantemente. O orvalho é a chuva seródia, o Espírito Santo emergindo, brotando, surgindo aos milhares em toda a terra. Ao longo dos séculos está se formando esse povo. Os teus jovens, olha como ele chamou. Alguém aqui poderia pensar assim, então estou fora. Não é a idade cronológica que está falando. O segundo sinal. Não é da idade cronológica que está falando. Está falando de um povo que tem disposição, de um povo que tem ímpeto, de um povo transformado, abençoado por Deus. Terão as suas forças renovadas, como diz o profeta Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus irmãos, quando nós chegamos a um certo tempo, a uma certa idade, evidentemente que a gente vai sentindo a idade chegar. Alguns menos, outros mais. Mas há uma coisa que nos move, uma força, um poder que nos move, que nos impele, que nos conduz. Quando eu vejo, estou fazendo. Estou indo. Não dá para ir. Quando eu vejo, estou aqui. Mas é dia de culto, mas está chovendo. Mas não sou de açúcar, eu vou assim mesmo. É o Senhor que fortalece. É o Senhor que impele. É o Senhor que chama. Quando estamos aqui para prestar culto, tenha certeza disso. No seu coração foi o Senhor que trouxe. Porque são tantos inimigos que se levantam. Muitas vezes a gente pensa que os inimigos são aqueles que querem nos matar, mas e aqueles que nos prendem naquele sofazão gostoso? Parece que tem uns braços agarrando a gente ali, não deixa a gente levantar, né? Partidão de futebol, uma novelona, um filme, uma série, são teus inimigos também, te segurando, opondo você. Às vezes um excesso de trabalho, às vezes um excesso de diversão. São inimigos. As boas desculpas, conheço alguém que sempre fala isso, as boas desculpas são as nossas piores inimigas, porque são boas desculpas. Quem vai contestar? Serão postas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é posto então assentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. A todas as suas criaturas ele as domina. Ninguém, ao seu tempo, pode escapar das suas determinações. E nós, o seu povo, reinamos, cumprimos os seus propósitos ao longo da história, e assim o será para sempre. Bendito seja o Senhor. Este é o ofício de rei.
Ele apresenta agora no versículo 4 o ofício de sacerdote. Que vem a ser o sacerdote? É aquele que se coloca entre Deus e os homens. Não quero... Deixa eu melhorar a coisa, antes de falar, ser mal compreendido. Às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, tão complexas, uma enfermidade muito ruim, muito terrível, que nos deixa incapacitados. Esta enfermidade está englobada até mesmo uma depressão, que nos coloca num estado tão deplorável, que eu admito, e estou à disposição, para que você diga assim: pastor, ora aqui por mim, me ajude em oração. É admissível, não há nenhum problema. Mas eu quero que os irmãos entendam, para o teu próprio bem, eu não sou intermediário entre você e Deus. O pastor não é. Você, quero ouvir aleluia agora, já vou dizendo. Você é livre, tem livre acesso ao trono da graça, tanto quanto eu. Você mesmo pode chegar diante de Deus e clamar, e pedir, e chorar aos seus pés. Ressalva, eu sei, tem hora que a gente precisa de ajuda. Inclusive o pastor, tá? Então não coloque ele num pedestal, como que ele fosse melhor do que você. Somos homens, comedor de feijão. Igualzinho. Mas a palavra está falando de um sumo sacerdote, um intermediário diferente. E ele diz, o Senhor jurou, olha que tremendo isto, ele jurou. Em outro lugar diz assim, não havendo ninguém superior por quem jurar, ele jura por si mesmo. Juro pelo meu nome, diz o Senhor. Que tremendo! Talvez você jure pelo meu pai, jure pela minha mãe, juro pelos meus filhos. Não faça isso. Juro por Deus, não faça isso. A palavra de Deus diz, melhor não jurar. Fica na sua, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Eu juro que eu venho amanhã. Rapaz, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor, sim, tem autonomia. Ele pode. O Senhor jurou. E não se arrependerá. Ou seja, não voltará atrás. Não mudará de ideia. Estabeleceu, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí estava tão fácil para explicar. Aí ele coloca isso, segundo a ordem de Melquisedeque. Para entender isto, diz a lei de Moisés que os sacerdotes deveriam vir segundo a tribo de Levi. Não é isso mesmo? Por isso são chamados levitas. Né? Mas a profecia aqui, que é anunciada, diz que o sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque, não da ordem de Levi. E quem é esse Melquisedeque? Alguém que está lá atrás, lá no tempo de Abraão é que ele aparece. Aparece. Vamos ver. Lá no tempo de Abraão, houve uma guerra contra 5 reis. Quando venceu a guerra contra os 5 reis, Abraão pegou os despojos desta guerra. E aí, ele vai pagar os dízimos. Estou tentando achar a minha cola para seguir, mas eu sei o que eu estou falando. Aí, quando os reis são derrotados, ele pega os despojos e Abraão, então, quer pagar os dízimos ao Senhor. Aí é que entra o tal Melquisedeque. Sem linhagem, não havia ainda a lei de Moisés, não tinha a ordem sacerdotal dos levitas,
e aparece o sumo sacerdote do Altíssimo. Rafael? Obrigado. Lá em Gênesis 14, 18, Abraão, então, vai pagar dízimos a Melquisedeque. E esse Melquisedeque é chamado de sacerdote do Altíssimo, um dos nomes de Deus, para dizer ele é aquele que está acima de todos. Este Melquisedeque, sem linhagem, sem princípio de dias e sem fim de dias, recebe dízimos. Óbvio que ele é superior a Abraão. A mesma pergunta que Jesus fez aos sacerdotes, aos fariseus, a respeito do Messias, se ele era filho de Davi, como é que Davi chamou ele de Senhor? É necessário que se faça agora a pergunta: por que Abraão paga dízimos a Melquisedeque? Porque este Melquisedeque era superior a ele. Muito embora seja difícil para o judeu entender isto. É Deus no céu e Abraão na terra. Eles colocam agora Melquisedeque superior a Abraão. Quem é este Melquisedeque? Diz a carta aos Hebreus. Nem tem princípio de dias, nem fim. É eterno. Então, os teólogos chegam à conclusão de que é uma visitação do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Chama-se, teologicamente, teofania, uma aparição de Cristo. Bem possível. Superior, sacerdote do Altíssimo. E agora vem Davi, inspirado, cheio do Espírito Santo, anunciando o Senhor ao meu Senhor, dizendo: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote não temporário, porque o sacerdócio levítico era temporário. Era para demonstrar que nós precisamos de um intermediário entre nós e Deus. Então, era necessário criar o sacerdócio para nos representar. E este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, anuncia, e bem poderia ser o próprio Cristo ali, anuncia o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, que nos representa, desde hoje para sempre, eternamente, para trás, sem princípio de dias e sem final de dias. Ele nos coloca diante do trono da graça, a mim e a você. A gente podia fazer aquele momento? Venham à frente, que nós vamos orar por vocês. Aí as pessoas começam a ficar de tal modo mal acostumadas, que elas vêm e você fala assim: sobre o que você quer que eu ore por você? Não, vim, só quero dar graças a Deus. Eu preciso de um presbítero, de um pastor para orar por você, para dar graças. Então, levem em consideração aquela ressalva que eu fiz. Se precisar de fato, não tire de si mesmo o privilégio de falar com Deus. Porque o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, apresentou, nos representando, a oferta, o sacrifício, no propiciatório, o sacrifício agradável, que aplacou a ira de Deus contra você, e agora você tem livre acesso ao trono do Rei, que vive eternamente, o Todo-Poderoso, e nós podemos entrar e nos curvar diante dele. Senhor, eis-me aqui, teu servo, tua serva, tem misericórdia de mim, abençoa meu pastor. Aí sim, orando uns pelos outros, né? Orando uns pelos outros. Ele é o nosso representante, ele é o nosso sumo sacerdote. O terceiro ofício, que diz aí a palavra de Deus, é o ofício de profeta.
Muito embora todo o texto fala a respeito de uma profecia, neste ponto, mas há um enfoque maior, falando a respeito de Jesus como profeta. A profecia ganha uma conotação, hoje em dia, de previsão, né? Previsão do futuro. O que seria uma abominação para o Senhor. Esse negócio de adivinhação. Você sabia disso? É abominação para o Senhor. Deus está me dizendo que amanhã você vai casar. Está nada. No mínimo é o sujeito torcendo para você casar logo, né? E o noivo está bem na sua frente, quem sabe diria o profeta. Uma cantada aí bem bolada, né? Mas, meus irmãos, a adivinhação é a abominação para o Senhor. Mas, pastor, se é abominação, como é que ele está aí adivinhando o futuro? Não. Ele não está adivinhando o futuro, ele está anunciando aquilo que ele mesmo determinou. Porque ele é o Senhor da história e pode muito bem dizer, vai acontecer em dado momento isto. E ele tem lá no calendário dele, se é que tem calendário lá, né? Linguagem para nós entendermos melhor. Ele tem lá o dia marcado para acontecer todas estas coisas. Porque ele determinou, ele afirma contundentemente. Isto vai acontecer. Não se trata de adivinhação. Mas não é simplesmente porque ele conhece o futuro, e sim porque ele escreveu o futuro, escreveu a história. O Senhor, versículo 5, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Chegou o momento, ele está anunciando. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Chegará esse momento em que o Senhor esmagará os reis. O Senhor que está reinando determinou um dia em que vai julgar vivos e mortos. É o dia em que se cumprirá esta palavra, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. O dia da ira, o dia da vingança do nosso Deus. O inimigo, o iníquo, aquele que vai se levantar, diz a palavra de Deus, que será um líder mundial, juntamente com outros reis, farão alianças e se levantarão contra o povo de Deus. Estas coisas estão determinadas. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Vai acontecer. O Senhor determinou. Ele julga entre as nações, versículo 6. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. É o Senhor vingando aquilo que os seus inimigos fizeram com o seu filho e com a noiva do seu filho, com o seu povo, que está se ataviando, se preparando, se santificando para o dia da sua vinda, para o dia das bodas, quando ele então cumprirá cabalmente toda a sua palavra. O Senhor anunciou, e isto fará. De caminho, quer dizer, de passagem, ele simplesmente bebe na torrente e passa de cabeça erguida. A figura de alguém que cumpriu o seu dever, a ponto que deu sede, tamanha luta, tamanha energia despendida. É uma figura de alguém que cumpriu o seu dever e sai de cabeça erguida. É a figura da vitória do nosso Senhor e Salvador. De passagem, o tempo passando, a história andando, tudo acontecendo. Assim, meus irmãos, tenhamos consciência da brevidade do tempo.
Senhor, como rei, sacerdote e profeta, nos dá segurança de que a nossa vida não está à deriva, está em suas mãos. Tudo que acontece, Ele sabe muito bem. Cai um passarinho, Ele que deu ordem autorizando. Cai o cabelo da cabeça, Ele sabe todos. Assim o Senhor está governando. Assim, esses 3 ofícios vêm nos trazer paz, serenidade, confiança, né? Colocar a nossa esperança num Senhor Todo-Poderoso que está reinando. Não perdeu não a estribeira, não perdeu o estribo, né? Para conduzir o cavalo. Ele está conduzindo. O sacerdote que nos põe na sua presença, nos lavou, nos limpou e nos dá acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso. Tenha calma, tenha paz. Se coloque em suas mãos, entrega a tua vida para Ele. Porque cabalmente em breve o ofício de profeta que anuncia o fim de todas as coisas, das dores, das guerras, e nos promete estar na sua presença para sempre. Viveremos com Ele. Bendito seja o Senhor. O que nós devemos, como devemos fazer? Confiar nele. A Ele temei. Ele é Deus, é Rei, soberano. Você não teme seu chefe? Não teme seu patrão? Nós estamos vivendo dias que até para você fazer as comparações na vida real está difícil. Eu ia dizer, você não teme o seu governante? Não, né? O pessoal não tem temido muito, não, o governante. Nem prefeito, nem governador. É motivo de chacota, de piada o tempo todo. Presidente também. Então, é difícil. Estamos perdendo o que é a noção de um rei, de um governante. Né? O Senhor nosso Deus é temível. Temei, pois, a Ele, e alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Obedeçam o seu mandamento. Um mandamento novo vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amo. Desenvolvendo, meus irmãos, o crescimento na igreja. Amando uns aos outros. Convivendo, congregando, conversando. Vai ter o cafezinho depois? Depois vai ter um cafezinho. Gasta um minutinho. Conversa com o irmão. Tenha afinidade, comunhão. Nós vamos crescendo, nos conhecendo, nos fortalecendo. Eu tenho acesso, mas se eu sozinho for orar por vocês, não dá. Você também tem? Vamos orar junto. Ora por mim, eu oro por você, nós oramos uns pelos outros, nos fortalecendo, amando, acudindo, socorrendo. E este amor nós vamos espargindo, espalhando e alcançando também outras vidas, para a glória do Senhor, na escola, na faculdade, discernimento, sabedoria, temor de Deus. Não o neguem, não se envergonhem dele. Não caia no grupo dos inimigos de Deus. Permaneça aí, firme como seu povo. Assim, meus amados irmãos, nos curvemos diante da sua palavra, dos ofícios tremendos do nosso Deus, que nos acalenta a alma, nos traz segurança. Minha alma fica, né, cheia de graça, cheia de esperança, de convicção. Não temerei. Pode um exército se acampar ao redor, eu não temerei. Eu tenho comigo o Rei do universo, o sumo sacerdote da minha alma, o profeta do Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso. Vamos nos colocar em pé, vamos orar
e consagrar ao Senhor as nossas vidas. Tem o cântico? Tem o cântico de consagração? Bom, dormiu. Vamos orar, irmãos. Em seguida nós cantaremos ao Senhor o cântico de consagração, oferecendo então a nossa vida ao Senhor com esse cântico, com a nossa oração. Pai bendito, queremos te agradecer por esses momentos na tua presença, na tua casa, onde nós buscamos adorar ao Senhor de todo o coração, na nossa simplicidade, na nossa humildade. Rogamos que tu aceites o nosso culto. E te agradecemos pela tua palavra bendita, como é rica e poderosa. Nós não alcançamos, precisamos da iluminação do teu Espírito Santo. Alcança, Senhor, o teu povo. Unge-nos, derrama sobre nós o teu poder, iluminando, trazendo vida, despertando o teu povo para o teu serviço, para, Senhor Deus, sermos servos úteis na tua presença. Bem sabemos da gravidade desta frase, porque depois de havermos feito tudo, ainda somos candidatos a servos inúteis, não fazendo mais que a obrigação. Mas o meu temor e a minha oração é porque nós não temos feito nem a nossa obrigação. Estamos aquém. Por isso rogamos que sejamos achados como servos inúteis, que fizeram somente o dever. Capacita-nos, impele-nos. Somos servos do Rei da Glória, o Rei do Universo. Acesso à tua presença, graças ao sacrifício remidor, redentor, do sumo sacerdote, que foi o ofertante e a oferta pelo nosso pecado. Por isso, Senhor Deus, com temor da profecia anunciada, nós rogamos que tu nos abençoes nesta noite, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém. Em pé mais um pouquinho, vamos cantar ao Senhor com esta canção de consagração. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Recebei a bênção.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações, orientações e disposições do Espírito Santo de Deus sejam sobre esta amada igreja e sobre toda a sua igreja sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Podeis assentar, amados.